Mas agora, há um tempo atrás, a violência estava concentrada nos bairros populares, periferia, subúrbio ferroviário de Salvador. Mas hoje não, qualquer lugar que você esteja pode ser vítima de um caso desse saidinha bancária ou de um homicídio. É triste verdade, e preocupante, Juca. né? É verdade. E principalmente nesses bairros nobres, como o Caminho das Árvores, a Pituba, esses lugares onde há uma maior concentração, onde há os centros empresariais, onde há maior circulação do dinheiro, é que é bem propício, esses lugares são bem propícios para esse crime da saidinha bancária que a gente está abordando, né? E como a gente viu na reportagem, a situação da violência está presente em toda a cidade. A gente fala sobre esse assunto ao vivo com o repórter Guilherme Santos, que está com um estudioso em segurança pública, o professor Carlos Costa Gomes. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Carol. Boa noite, Juca. Nós estamos exatamente com o professor Carlos Costa Gomes, que é professor doutorado em desenvolvimento regional e urbano. Professor, como é que o senhor vê, por exemplo, as causas de tanta violência em nossa cidade e do aumento das saidinhas bancárias? Olha, fica evidente, devido a esse último espaço de tempo em que as condições econômicas da cidade cresceram bastante, ou seja, nós temos um elevado número de empregos e da atividade econômica está crescendo, que as causas dessa sensação toda de perigo é que está no sistema de contenção da criminalidade que não está funcionando. Nós temos, por exemplo, um aumento muito grande de assassinatos, de homicídios nas grandes capitais, e evidentemente aqui em Salvador. O senhor tem uma causa, uma explicação para isso? Bem, primeiro nós temos que colocar a verdade dos fatos, né? Salvador está com uma taxa de homicídio que é praticamente 6 vezes a taxa de São Paulo. Imagine que a nossa população de Salvador, cerca de 2.600.000 pessoas, é menor do que a população de favela da cidade de São Paulo. E nós estamos com uma taxa 6 vezes maior de homicídio. Isso é uma causa, uma explicação para que o sistema não funcione. Agora, esse sistema não funciona por quê? Porque nós não temos, vamos dizer assim, a capacidade de fazer um policiamento preventivo adequado. Você viu ali a pessoa dizendo na entrevista que aumentou bastante a população e, com certeza, o número de policiais não aumentou na mesma proporção naquela região. E também nós temos um elevado número de presos da justiça dentro das delegacias, que impede que a polícia judiciária encarregada de investigar execute o seu trabalho. Ou seja, não existe vaga nos presídios também. Nós tivemos uma época em que nós tínhamos mais assaltos a ônibus e agora aumenta consideravelmente o número dos assaltos das saidinhas bancárias. Existe uma razão específica para esse aumento? A razão específica é onde está o dinheiro. O que causa o crime é a possibilidade de ganho. Vamos dizer assim, o assalto a ônibus se tomou algumas providências que colocou em risco a ação do assalto. E no caso das saidinhas bancárias ainda não existe um mecanismo claro que coloque em risco a ação do criminoso. Ele sempre vai atuar pensando nisso, o que ele vai ganhar em relação ao risco que ele pode correr. Mas, professor, nós temos, por exemplo, o aumento também de violência nas famílias. E aí? Olha, esse sistema de contenção da criminalidade, além do policiamento preventivo, da investigação, da justiça, ele é composto também pelas ações de assistência social, de saúde, e esse sistema não está funcionando na nossa cidade. Nós não temos o atendimento às pessoas antes que elas se criminalizem, antes que a sua atitude se criminalize. Um exemplo claro, se fala sempre da droga em relação ao crime. Porém, quantos centros para tratamento de drogado, para internamento das pessoas que são dependentes de substâncias psicoativas existem? É muito fácil dizer que o tratamento é ambulatorial, mas será mesmo que uma família de trabalhador que levanta de madrugada, que vai para o trabalho, tem condições de tratar de um filho dependente em casa? Muito obrigado, professor, pela entrevista ao nosso jornal. É com você, Juca.